Pronto. Aí vamos lá, Darlin. Então. Danos, três. Então, não, aqui só o homem é multicâmera, menino. Só se precisar. Então, estamos aqui com o professor Darlindo Ferreira. Você prefere ser Ferreira ou... Ferreira. Ferreira, Darlindo? Ferreira. Darlindo, antes de mais nada, é um grande amigo, né? Sabe aqueles amigos irmãos? Pronto, Darlindo é um amigo irmão. Estava professor da Univasf, hoje professor da UFPE, campus Recife. E é um amigo que eu sinto muita falta. É quase uma declaração de amor agora, tá vendo, Darlindo? Mútua. É mútuo. Mas a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho. Ele veio para Petrolina. Embora a gente esteja em Juazeiro, mas ele veio a Petrolina para falar um pouco sobre plantão psicológico. Né? Aí a gente está aproveitando essa oportunidade dessa estada dele, dessa passagem dele aqui em terras são franciscanas, aqui às margens do Rio São Francisco, do lado baiano. A atividade que ele fez está lá, ali, ó, do outro lado ali, do lado do lindo lado pernambucano, em Petrolina, onde o professor Darlindo veio falar um pouco sobre plantão psicológico, né, numa atividade que ele daqui a pouco vai explicar. E aí a gente está aproveitando para conversar, matar a saudade, né, antes de mais nada, né, matar a saudade, e a gente aproveitar para conversar um pouquinho sobre o que ele vem fazendo aqui. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, obviamente aí numa perspectiva fenomenológica e tal. Mas a gente poderia começar, Darlindão, falando um pouco sobre sua história de vida, né? Sua trajetória, né? Como essa questão, né, das suas experiências pessoais, de alguma forma, contribuíram para a sua formação intelectual, né? Então, primeiro, Marcelo, eu queria... assim, corroborar, dizer que é recíproco e verdadeiro. Você é um grande irmão que a vida me deu, amigos das horas todas, né? Então é um prazer e uma alegria estar aqui contigo. Eu não sei muito bem por onde começar, Marcelo. Eu vou começar por alguma coisa assim muito pessoal, que eu acho que realmente marca um pouco a minha trajetória. É uma lembrança que minha mãe me contava, e eu tenho essa lembrança de quando pequeno. Eu morava numa cidade chamada Bezerros, interior de Pernambuco, e eu jogava bola, né? Chegava da escola, jogava bola na rua à tarde e tudo, mas um certo momento eu ia para casa, tomava banho, enfim, me arrumava todo, botava uma roupa, né, legal, e eu ia para frente da casa que eu morava para ficar cuidando dos meus colegas que estavam jogando bola, cuidando para que quando viesse um carro eu avisasse, se, né, acontecesse alguma coisa, eu ficava observando e cuidando deles. Por que eu estou trazendo esse fato? Porque, e com muito prazer, com muita alegria eu fazia isso, porque eu vejo que o tema do cuidado é um tema que atravessa a minha vida toda. Então, desde pequeno, de alguma maneira, eu tinha essa abertura de olhar as pessoas e a vida a partir desse tom do cuidado. Fazendo um salto aqui quântico, eu entro na psicologia como um acidente de percurso. Nunca sabia o que era psicologia. Eu queria, na verdade, à época era medicina. Bati na trave algumas vezes e toda vez passava em psicologia. E aí eu resolvi fazer para descobrir o que era isso. E no segundo para o terceiro período eu entrei num laboratório de psicologia clínica e foi muito legal, porque eram pesquisas interventivas. Então a primeira pesquisa que eu fui fazer, eu fazia o papel de acompanhante terapêutico. Então eu fui acompanhar, no terceiro, quarto período eu já estava acompanhando os chamados ditos pacientes esquizofrênicos no processo de reinserção social e tal. E aí eu me encantei com a psicologia, né? Me encantei com a clínica,
como um espaço de cuidado e como um espaço também de que essas pessoas ditas diferentes ou pessoas com dificuldades maiores, talvez elas não sejam tão diferentes de todos nós. E isso foi me encantando. Fiquei toda a graduação nesse laboratório e a partir dali eu entendi que meu campo seria a clínica mesmo. E quinto período, sexto período eu já estava atendendo psicoterapia, também como um projeto de pesquisa. Então a prática foi muito cedo no meu processo formativo. A experiência clínica e uma experiência, digamos assim, consistente, né, com pacientes ditos mais difíceis, foi cada vez mais assim muito recente. E aí eu terminei a graduação e em seguida eu fiz uma especialização. Foi quando eu descobri a fenomenologia e logo em seguida mestrado em psicologia clínica. Quando comecei o mestrado, aí já fui para a docência e bem, aí depois a carreira acadêmica e doutorado em psicologia, mas com ênfase em plantão psicológico e por aí foi. Então e você hoje, né, professor da... Marcelo, eu não sei se eu saí do foco aqui. Não tem problema não. Tudo bem. Não. Você hoje é professor, né, da UFPE, do curso de psicologia, né, e claro, foi professor antes também aqui da Univasf, e por isso, né, toda essa relação, nosso contato, até hoje mantém atividades, né, aqui na Univasf, inclusive vindo, né, para falar um pouquinho sobre o plantão, né, num projeto de extensão da professora Silvia Moraes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do plantão, sua visão de plantão. Ótimo. Vamos lá, como é que eu conheci o plantão? Eu conheci o plantão através da minha orientadora de mestrado. Eu fiz o mestrado da Universidade Católica e, à época, a minha orientadora foi a professora Henriette Morato, que foi justamente no finalzinho do meu mestrado. Ela lançou um livro importantíssimo no plantão no Brasil, que é Aconselhamento Psicológico Novos Horizontes, que é um livro só sobre plantão. Então tive um contato com ela, pessoal, sala de aula e de orientação, e nesse processo de publicação desse livro eu conheci o plantão psicológico, mas nunca tinha atuado no plantão. Conheci teoricamente, conheci de conversar, enfim. E aí, assim que eu me formei no mestrado, eu passei no concurso, fui atuar em Manaus, na UFAM, e lá eu resolvi aprender a fazer o plantão na Delegacia da Mulher. E foi quando eu comecei a exercitar a prática do plantão. Me encantei com essa prática, porque eu acho, assim, já começando a falar um pouco do plantão, o plantão é uma modalidade de intervenção que uma das grandes características dela, que poucas pessoas falam sobre isso, é que o plantão ele é uma prática democrática. Assim, é uma prática que ela não faz distinção de qualquer coisa, qualquer recorte que a gente possa pensar. Qualquer pessoa que esteja em situação de sofrimento, em situação, enfim, de angústia, de um sofrimento mais intenso, que teoricamente nós chamamos de urgência psicológica, queira buscar o plantão, ele pode se servir desse atendimento. É um atendimento muito intenso, requer muita disponibilidade do terapeuta, requer muita abertura para que você possa encontrar o outro em sua alteridade. E isso me encantou, como eu disse, inicialmente na Delegacia da Mulher, e aí depois eu vim transferido aqui para Petrolina. E aí foi quando eu comecei a atuar na Delegacia de Juazeiro e Petrolina, onde eu fiz meu doutorado. O doutorado é em plantão psicológico na Delegacia da Mulher. E eu fui tanto dando supervisão aos alunos, como atuando e fazendo pesquisa nessa área. Atualmente, né, eu estou no Departamento de Psicologia da UFPE, atuando como supervisor clínico na abordagem, na perspectiva fenomenológica e hermenêutica, onde os alunos também fazem plantão todas as quartas-feiras, né, de 7 às 19 horas, lá no Serviço de Psicologia Aplicada. E através da professora Silvia, eu contribuo com um projeto de extensão entre a Univasf e uma ONG chamada Gerar, onde a gente capacita
tanto alunos de graduação como profissionais voluntários nessa questão de atuação no plantão psicológico. O plantão, nesse caso desse projeto, ele é o chamado serviço de porta aberta. Então qualquer pessoa, nesse caso de maior idade, eu acho que não atende adolescentes nem crianças, mas nesse caso de maior idade, que se cadastre, pode ir lá, pode atender e será recebido, será feito alguma intervenção. Se houver necessidade, que não é o foco principal, porque o plantão é a ideia de uma intervenção que começa e termina em si mesmo. Mas caso haja alguma necessidade, a gente faz encaminhamentos, seja para redes SUAS, seja CRAS, CREAS, seja para as unidades básicas, seja para um psiquiatra, enfim, é feito o devido encaminhamento. Mas tem sido muito interessante essa experiência. Eu estava né, na atividade, em uma das suas atividades, né, que foi uma mesa, né, que teve a participação inclusive da professora Érica Epifânio, da professora Shirley Macedo, né, além obviamente da professora Silvia Moraes. E nessa mesa eu me lembro que você falou sobre a questão da relação do plantão, né, com a rede. Mas aí eu queria que se você puder falar um pouquinho, né, sobre essa rede, a rede SUS, porque você falou agora o CREAS, o CRAS, outros dispositivos, né? Então, como é que... Então... Que me parece que é uma coisa relativamente recente, não digo recente, né, mas mais contemporânea, digamos assim, da gente problematizar, né, todo esse trabalho, a importância do plantão nessa articulação com a rede, coisa que talvez não fosse o caso lá nos primórdios, né, do plantão ou do aconselhamento psicológico. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu vou tentar fazer um resumo bem pontual para a gente amarrar os pontos desse resumo. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o desenvolvimento, como é que surgiu o plantão psicológico. O plantão psicológico, ele surge dentro do campo do aconselhamento psicológico. E aí, nesse sentido, é muito importante o curso de psicologia da USP, que é o primeiro curso de psicologia do Brasil, onde foi dali, do serviço de psicologia da USP, onde surge o plantão psicológico. Mas o plantão psicológico, ele surge de uma tradição que vem da ACP, né, de Carl Rogers, de professores e alunos que atuavam nessa área, e a partir de determinadas situações eles questionam a unicidade dessa teoria como base desse aconselhamento e dessa intervenção, e aí eles começam a se abrir, e aí eles vão chamar isso de aconselhamento como região de fronteira. Então eles vão se abrir metodologicamente para uma interdisciplinaridade, dialogando com antropologia, sociologia, filosofia, etc., áreas afins, e vão se abrir metodologicamente para também outras formas de intervenção. Então, basicamente é isso, assim como surge o plantão, mas eu não posso fazer outra perspectiva de análise, que é a inserção da própria psicologia no Serviço Único de Saúde. A partir da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, é criado o SUS, né? E com o SUS, a psicologia, como outras profissões, são inseridas no serviço público de uma maneira mais consistente. E aí é criado a atenção básica, enfim, tudo que a gente conhece do SUS hoje. E muitas demandas que chegam para a psicologia começam a divergir da demanda inicial que a psicologia vinha enfrentando. Então, psicologia até então, início da década de 80, por ali, era uma psicologia elitista, basicamente psicoterapia, análise, psicanálise para uma classe média alta que tinha condições de pagar ou que sabia o que era isso. Mas com a inserção do SUS, né, com o nascimento do SUS e a inserção da psicologia no SUS, a psicologia passou, e aí eu falo, a psicologia clínica, mais especificamente, a receber demandas do social que até então não era recebido, como também se inserir em instituições que até então não era tão inserida, como hospitais, unidades básicas de saúde, escolas, creches, ou seja, começa a chegar mazelas sociais
frutos de uma desigualdade histórica que a gente vive no país, para o psicólogo. E aí o psicólogo, de certa maneira, ele tinha referenciais da psicologia, de uma psicologia moderna, intrapsíquica, da relação dual, tal, para essas questões. É nisso que o SAP, Serviço de Psicologia da USP, começa a ser convidado por outras instituições e vai chegando nesse serviço demandas como a Polícia Militar, a FEBEM e outras instituições dizendo: vocês precisam ajudar a gente a lidar com isso aqui, porque a gente não está sabendo muito bem como manejar essas situações. E aí onde o plantão vai surgindo, vai aparecendo como uma modalidade de intervenção, onde pontualmente você vai fazer intervenções que no máximo há 3 encontros, onde você vai trabalhar aquilo que emerge na relação com o outro. Então não é para fazer cura, não é para fazer encaminhamento, o plantão com uma mera triagem, não é uma psicoterapia brevíssima, não é nada disso. É uma relação com o outro, uma relação com o grupo, uma relação com a comunidade, onde a partir daquilo que emerge você vai trabalhando a possibilidade de construção de sentido e significado a partir dessa relação. Isso é uma coisa que eu venho me debruçando, Marcelo, de teorizar e pensar sobre o próprio desenvolvimento do plantão psicológico como aconselhamento. Eu chamaria esse primeiro momento como momento institucional do plantão, ou seja, o plantão ele nasce atrelado principalmente às clínicas e escolas. Então é um plantão institucional ainda. Tem regras, tem horários, tem modelos de funcionamentos específicos. Com o tempo, né, e tem várias outras questões, mas com o tempo o plantão foi saindo de dentro da universidade, de dentro das clínicas e escolas e indo para as instituições. Como, por exemplo, eu falei aqui, até então, na época era FEBEM, hoje é FUNASE, tem outros nomes, mas as instituições pedem para que você rompa os muros da universidade e vá intervir na comunidade, nas instituições. Isso ainda embora você saia da instituição universidade, isso ainda se constitui, na minha perspectiva, um plantão institucional, porque você tem a intermediação de uma outra instituição, você tem a intermediação de contextos, de regras que você tem que obedecer e tal. Por último, acho que é mais ou menos no tempo que a gente está hoje, o que se está pensando, o plantão, digamos assim, não institucional, que é inclusive se questionar sobre essa premissa básica do plantão de que é necessário ter uma situação de urgência para você intervir. A professora Henriette tem escrito algumas coisas e uma das últimas produções dela, ela fala sobre a escuta oportuna. Então, assim, não necessariamente você precisa estar com alguém em situação de sofrimento mais intenso ou mediado por uma instituição para você ter uma escuta que vai ser oportuna, que vai ser possibilitadora de algo transformador. Então, nada impede que você possa estar num banco de uma praça, lá disponível, e alguém que chega com dor, sem grandes questões, que possa sentar do seu lado e a partir dali se desenvolver uma escuta que possa ser transformadora para a vida do sujeito. Então, para resumir, eu acho que é interessante a gente fazer essa costura, quer dizer, o plantão nasce ainda institucional, o plantão nasce ainda agregado a alguns pressupostos, como a ideia de que tem que ter uma situação de urgência iminente ali do sofrimento, para um plantão da própria vida, um plantão no mundo, um plantão completamente articulado com o acontecer do cotidiano do mundo. Tá cansando teu braço aí, não? Tá não, que eu tô apanhando aqui. Você falou, Darlindo, dessa origem, né, digamos, dessa tradição do aconselhamento que nasce lá na abordagem centrada na pessoa, né, com todo o legado do Rogers. Mas você falou no início que você trabalha numa perspectiva fenomenológica hermenêutica. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa relação, como é que pensar, fazer, né, viver o plantão psicológico numa perspectiva fenomenológico-hermenêutica. Eita, coisa difícil, viu? Obrigado. Eu vou tentar resumir. Existem, assim, algumas possibilidades de olhar para esse campo, que é um campo em constituição, em processo, enfim.
Mas eu acho que o mais importante, uma coisa que a psicologia tem perdido nos últimos anos, nas últimas décadas, é olhar para os seus pressupostos e para as suas premissas teóricas e epistemológicas. Eu sempre digo com os meus alunos que a gente não pode perder de vista quem é o humano com o qual a gente está interagindo e onde está interagindo. Então, um dos pressupostos extracientíficos da psicologia dita fenomenológica hermenêutica é o pressuposto construído a partir da filosofia de Martin Heidegger, onde ele compreende que nós humanos somos constituídos a partir do que ele chama de condições ontológicas. Então, quem seria humano, assim, de uma maneira muito simples, muito reducionista, mas ele chama de Dasein, uma palavra alemã que significa ser aí, que se constitui fundamentalmente como um ser de abertura, como um ser lançado ao mundo a ter que se constituir por uma relação co-originária com esse mundo, de sentido e significado, ou seja, não é a grande diferença de uma psicologia que se propõe a ser, e de uma clínica mais ainda, que se propõe a ser fenomenológica hermenêutica, é partir da ideia de que não existem conceitos metafísicos que fundamentem esse homem. Então, por exemplo, qual a grande diferença entre uma psicologia humanista e uma psicologia fenomenológica hermenêutica? É porque, de alguma maneira, e aí falando mais especificamente de Rogers, né, como exemplo, se você chegar em últimos termos da psicologia humanista, você vai chegar à ideia de uma essência, de uma tendência atualizante. Então esse homem, assim, a última instância, o que vai sobrar de essência desse humano é uma tendência à atualização. Esse é um conceito metafísico, esse é um conceito para além da existencialidade dele. Não vou nem falar das outras perspectivas. Se a gente for pensar na psicanálise, em última instância, o que fica desse humano? Um humano desamparado que se relaciona com a condição de constituição de um inconsciente, ou a relação dele com o inconsciente. Na perspectiva fenomenológica hermenêutica, não existe estrutura, não existe essência. O que existe é o que Heidegger vai chamar de condições ontológicas de existência, ou seja, somos lançados ao mundo, desde sempre tentamos nos ocupar com esse mundo, e o que nós somos nada mais, nada menos, são modos de lidar com esse mundo no mundo, né? De uma maneira muito jocosa, talvez a gente possa dizer que a gente troca o pneu com o carro andando, ou seja, à medida que a gente existe, a gente vai ter que lidar com essa condição de incompletude, essa condição de alguns filósofos chamam de nadidade, né? Onde não há fundamento, mas que esse não fundamento é a condição para a constituição de alguma coisa. Então, pensar uma psicologia que parte desse pressuposto não é pensar uma psicologia clínica que não tenha fundamento. É um pressuposto extracientífico. Mas em termos clínicos, há um conceito muito importante que estrutura muito essa nossa forma de fazer, um conceito desenvolvido pela professora Carmen Barreto, juntamente com a professora Henriette Morato, que é o conceito de ação clínica, né? E o que é uma ação clínica no sentido mais, usual do termo? Ação clínica é toda e qualquer ação em que eu possa acompanhar aquele que me procura, partindo de uma ideia de que esse traz alguma queixa, alguma demanda, alguma questão a ser trabalhada, eu acompanho o desvelar do fenômeno, eu acompanho o desvelar das queixas, do sofrimento, do mal-estar que esse traz, e eu vou pontuando, eu vou acompanhando o processo próprio de se tornar ele mesmo. Basicamente, em grandes modos, seria isso. E aí, isso aí a gente vai entrar numa outra discussão importantíssima, que é a ideia de escuta, por exemplo, como um dispositivo, como aquilo que põe em andamento aquilo que ainda não está no campo da linguagem, não está no campo da experiência de ser no mundo, mas não está no campo da representação, se é que a gente pode fazer essa diferenciação de uma coisa a outra. E aí, ao fim e a cabo, essa ideia de uma ação clínica que se estrutura a partir dessa relação, essa cotidianeidade, essa facticidade do homem frente ao mundo, nos remete a uma pergunta, né? Você nem fez, mas eu vou fazer, que é a seguinte: qual é o nosso papel nisso? Qual é o papel da psicologia clínica nisso? Eu diria, não ser uma clínica tecnicista,
não ser uma clínica que tenha pressupostos, mas que a condição fundamental seja a condição de abertura para que esse fenômeno se apresente tal qual enquanto fenômeno humano na sua frente, e que seja essa condição de acompanhamento desse fenômeno. Por quê? Porque a gente se instaura muito mais numa dimensão de uma clínica enquanto ethos, enquanto uma busca por um modo de ser no mundo, portanto, uma ética que estruture esse modo de ser no mundo, e ao mesmo tempo uma clínica que se aproxime muito mais por um fazer poiesis, um fazer criativo, um fazer artístico, do que um fazer científico, moderno, tecnicista, onde você tem protocolos, você sabe o que vai acontecer, etc, etc. Assim como todo fenômeno humano, o fazer do plantão psicológico, da psicoterapia, da clínica nessa perspectiva, é um fazer de encontro humano. E se há um fazer de encontro humano, há um fazer de experiência e, portanto, de desafio, de incerteza e de possibilidade de construção de alguma coisa. Pô, Dagdão, obrigado, cara. Eu tô aqui emocionado com o que você tá falando. Estou gravando aqui, mas tô super... Eu fico feliz também de poder falar, né? Gravar essas coisas. Sério mesmo, velho. Pô, massa. Faz sentido, Marcelão? Faz, cara, faz. É muito mais aberto. Tudo, é muito mais aberto, é muito mais... Tudo que você falou, assim... eu fiquei aqui pensando... Várias coisas, ainda mais assim, porque a gente está vendo esse rio, você está de costas para o rio, mas é o rio, esse rio em movimento, né? Esse fluxo aí, enfim, isso aqui é muito inspirador para mim. Mas... Então, eu queria agora falar um pouco sobre um conceito que eu venho desenvolvendo desde o doutorado, sobre, eu chamo de acontecência do cuidado, tá? Primeiro, vamos pensar o que é que a gente está chamando por acontecimento. Acontecimento não é algo como um raio que cai na cabeça da gente e é único, exclusivo, acontece uma vez na vida, não. A gente tem que pensar um pouco de acontecimento a partir de um conceito de factualidade, né? Facticidade, que tanto na hermenêutica quanto na fenomenologia, Heidegger vai tratar um pouco disso, mais no campo da hermenêutica, que é essa condição da gente ser lançado no mundo. A gente está no mundo, tem que lidar com o mundo no cotidiano, as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que... Então a gente vive no mundo e tem que lidar no mundo a partir disso. Então, o acontecimento não é um evento original, transformador, mas é na vida, na facticidade da vida, que a vida acontece no mundo. E é aí que eu penso que a gente precisa pensar a psicologia. A partir disso, eu fui questionar, Marcelo, que onde é que se dá a clínica? Comecei pensando sobre onde é que se dava o plantão, porque o plantão eu já fiz plantão na delegacia, plantão não sei aonde, plantão na praça, o plantão ele tem uma plasticidade enorme de possibilidade de intervenção. Mas que lugar é esse que o plantão, o que acontece numa relação de plantão, que pode ser uma relação única de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, mas que é única, que efetivamente ajuda a cuidar com o outro. Inevitavelmente eu tive que lidar com a ideia de acontecimento e com a ideia de lugar. Eu disse, bem, lugar, espaço. Eu fui pesquisar, eu disse que eu vou perguntar aos geógrafos, né? O que é lugar na geografia, né? E aí eu comecei a descobrir, a partir de algumas coisas, que tem todo um campo da geografia fenomenológica, alguns pesquisadores muito bons aqui no Brasil, que eles fazem uma distinção muito interessante, que lugar não é espaço físico. Então, lugar não necessariamente tem a ver com o espaço físico. E aí surge um conceito intermediário muito importante do Milton Santos, que eu também vim descobrir que ele teve uma influência enorme de Heidegger, que é o conceito de território. A gente nem vai falar o quanto que é importante o conceito de território para o SUS, para as intervenções, todas as intervenções de saúde pública e tal, e tal, e tal. Então, assim, lugar é mais do que espaço físico, né? Mas como é lugar para Heidegger? O que é lugar para Heidegger? Tem alguns textos, né, como A Coisa, Construir, Habitar e Pensar, que vão fazer a gente ter a ideia de que lugar tem a ver
com o espaço geográfico, físico, mas lugar tem a ver como o modo em que a gente habita o mundo. Tem a ver como aquilo que é construído a partir do nosso habitar no mundo. E essa construção, ela não necessariamente tem a ver diretamente com a geografia física, com o espaço físico. Nesses textos tem um conceito muito interessante, Marcelo. Eu estou fazendo isso aqui, tentando fazer um recorte para poder contextualizar o que eu quero dizer, que é o conceito de quaternidade ou quatrinidade que o Heidegger vai trazer. Que ele é o segundo Heidegger, ele vai falar que existe, né, a terra e o céu, os humanos e os deuses, né? Os mortais e os deuses, a terra e o céu. E de alguma maneira ele vai sinalizar que nós habitamos nessa quaternidade, né? Paralela a isso, eu tenho a minha metáfora da encruzilhada, né? De que uma encruzilhada, ao mesmo tempo, é a junção de todos os caminhos, mas no centro dessa encruzilhada, lá no centro, a junção de todos os caminhos não é caminho nenhum. E não por acaso, em algumas tradições afro-brasileiras, a encruzilhada é espaço de comunicação, de fazer despacho, de fazer rituais para comunicação com o transcendente. O que isso tem a ver? Isso tem a ver, pensando essa ideia dessa quaternidade, que a nossa condição humana de habitar o mundo, de existir no mundo, enquanto Dasein, enquanto ser aí, enquanto ser no mundo, é sempre se colocar entre a terra, que é aquilo que nos dá chão, dimensão ôntica, objetiva e tal, o céu, não o céu como nada transcendental, mas o céu como aquilo que aponta para um limite de possibilidade, aquilo que venha do devir, né? Mortais, como a ideia de finitude, e deuses não como deuses, entidades transcendental, mas deuses como aquilo que refina aquilo que se existe. Então, pensar um fazer clínico a partir dessa ideia de lugar é sempre ter a perspectiva de que nós vamos constituir, a partir do nosso próprio estar no mundo, de uma incompletude fundamental nesse mundo, aquilo que é possível fazer nesse lugar. Então, de uma maneira mais simples, o aspecto físico, geográfico, ele é importante, mas o lugar não é isso. Num desses textos, ele fala muito interessantemente de uma ponte, né? Você tem um lado Juazeiro e do outro lado você tem Petrolina. A ponte, ela é uma construção, é um lugar que a princípio não existe. Mas a ponte, ela também não é Juazeiro, ela não é Petrolina. É um lugar que é constituído e que precisa articular toda essa complexidade para você ter a possibilidade de construção de sentido e significado. Então, a gente vai falar de uma clínica, Marcelo, a gente vai falar de um plantão como modalidade, uma psicoterapia, que ele está comprometido muito mais em conseguir sustentar e habitar o não lugar. O não lugar não é a não existência num lugar. O não lugar é um lugar que resiste a se fixar enquanto qualquer coisa. E quando a gente resiste a se fixar em qualquer coisa, a gente põe em andamento processos. Não é por acaso que Heidegger morre e um dos livros que está na cabeceira dele, lá no local de trabalho dele, é Heráclito. Né? Tando como pano de fundo esse rio maravilhoso, tudo que existe flui. Então, ao fim e ao cabo, a gente precisa pensar numa clínica que seja comprometida com o fluir da existência, com a não fixação, um não lugar possibilitador que aquilo que possa emergir se faça emergir. É isso. Massa, massa. Então, isso é original. Isso é relação. Sabe? Não precisa de, baixou aqui, desceu um EP aqui com o OVNI, sabe? Mas isso fala de um pôr-se ao mundo de outro jeito. Enfim, eu tenho... É isso que eu quero fazer na pós. Eu quero poder parar, escrever, pensar, criar um grupo pra gente